A chuva batia nas janelas da sala com uma insistência quase mecânica, aquele tipo de chuva miúda de fevereiro que não refresca, só pesa. Dentro do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, o ar-condicionado estava quebrado há 3 dias, e o calor úmido, que tomava conta da terceira vara do trabalho, grudava nas roupas, deixava um cheiro de papel velho misturado com desodorante de aerossol. Marcos Aurélio Fonseca sentiu isso assim que entrou. Ajeitou o uniforme branco, passado 2 vezes, porque era o único que tinha, escolheu a cadeira do lado esquerdo da mesa e colocou o caderno espiral azul sobre os joelhos. Era um caderno simples, daqueles que a papelaria da esquina vende por R$ 3,50, com espiral prateada já um pouco torta e capa plástica desbotada. Se alguém passasse por ele na rua carregando aquele caderno, não olharia 2 vezes. Dr. Fábio Cavalcante entrou às 9h04. O terno cinza chumbo impecável, a gravata cor de bordo bem ajustada. O Patek Philippe no pulso captou o clarão da luz fluorescente num ângulo exato que fez o mostrador brilhar por uma fração de segundo. Um reflexo pequeno, irritantemente elegante. Fábio atravessou a sala com a naturalidade de quem está acostumado a ocupar espaços que não são seus. Chegou à cadeira, sentou, arrumou a manga do paletó. Só então olhou para o lado esquerdo. O olhar durou menos de 2 segundos. Um auxiliar de enfermagem, uniforme branco, um caderno de papelaria barata sobre os joelhos. Fábio desviou o olhar para o teto, como se a presença de Marcos ali fosse algo sem explicação lógica. Uma goteira, talvez, ou um extrator de ar barulhento. Uma inconveniência que alguém deveria ter resolvido antes. Ana Clara Drummond se sentou ao lado de Fábio e abriu a pasta. Era uma pasta grossa, com divisórias coloridas, cheia de documentos impressos em papel timbrado. Ela havia passado as últimas 6 semanas construindo o argumento de que Marcos Aurélio Fonseca havia abandonado a função, prejudicado o paciente, e que a demissão por justa causa era não apenas legal, era necessária. Ela se preparou bem, conhecia os artigos, conhecia os precedentes, tinha um caso sólido. O que ela não sabia era o que estava dentro do caderno azul. O doutor Heitor Salomão entrou pela porta lateral às 9h08. Todos se levantaram. Ele fez um gesto breve com a mão. Sentem, e se instalou à frente, ajeitou os óculos de aros escuros e folheou os documentos na sua frente, sem pressa. Tinha 58 anos, cabelos completamente brancos, e a expressão de alguém que já ouviu muita mentira bem vestida. Processo número 1047, 2023, disse ele, sem olhar para ninguém. Cavalcante versus Fonseca. Demissão por justa causa contestada. Reclamante alega abandono de função e negligência no cuidado do paciente. Reclamado contesta e requer reconhecimento de dispensa imotivada com pagamento de todas as verbas rescisórias. Aí ele levantou os olhos. Vamos começar com a qualificação das partes e depois a advogada da reclamante expõe os fundamentos. Pode prosseguir, doutora. Ana Clara se levantou. Obrigada, doutor. O caso é direto. O Sr. Marcos Aurélio Fonseca foi contratado em março de 2023 como cuidador residente do Sr. Renato Cavalcante, 81 anos, paciente em estado delicado. Em setembro do mesmo ano, o Sr. Renato sofreu uma deterioração clínica severa numa tarde de domingo. O empregador, Dr. Fábio Cavalcante, não foi avisado. O Sr. Renato veio a falecer naquela noite. Houve omissão clara, abandono de dever. Marcos não se mexeu, manteve o caderno sobre os joelhos com as 2 mãos planas. Deixou ela terminar. O juiz anotou algo. O reclamado tem defesa prévia? Marcos se levantou devagar. Tenho, doutor. Pode falar. O Sr. Fábio Cavalcante me disse, no meu primeiro dia de trabalho, que eu não deveria interrompê-lo por assuntos menores. Urgente, segundo as palavras dele, era risco de morte iminente ou prejuízo acima de R$100 mil. Pedi que ele repetisse. Ele repetiu. Marcos fez uma pausa. Anotei no mesmo dia. Ele abriu o caderno, na primeira página. A letra era pequena, organizada, com a data escrita no canto superior direito, 12 de março de 2023. Cada linha tinha um horário. Cada instrução recebida, transcrita com precisão, de quem passou uma década registrando sinais vitais em prontuários hospitalares. Fábio continuava olhando para frente, para os papéis na sua frente. Mas alguma coisa havia mudado na posição dos ombros. Um enrijecimento sutil, quase imperceptível, o tipo de tensão que aparece quando o corpo entende algo que a mente ainda está recusando.
Ana Clara anotou. Ela olhou para o caderno, depois para Fábio, depois para o caderno outra vez. Abriu a boca levemente, fechou. Reorganizou os papéis na frente dela sem necessidade, só para ter algo para fazer com as mãos. O doutor Heitor Salomão tirou os óculos, passou o polegar na haste, tornou a colocá-los. O senhor tem mais documentos, além desse caderno? Marcos olhou para a bolsa de lona preta que estava no chão ao seu lado. Tenho, doutor. Quantos? Marcos levou um segundo. Suficientes. Na cadeira do lado direito, Fábio Cavalcante olhou para o caderno pela primeira vez de verdade, não com o canto do olho, não de passagem. Olhou de frente, por talvez 3 segundos inteiros, e alguma coisa passou pelo rosto dele. Não era reconhecimento ainda. Era o começo do reconhecimento. Era o momento exato em que um homem que nunca foi contrariado na vida começa a perceber que as palavras que disse num escritório, 6 meses atrás, estão prestes a voltar para ele, cuidadosamente datadas, organizadas em letra pequena e precisa, escritas por alguém que simplesmente havia feito o que lhe mandaram fazer. Eram quase 2 da manhã, quando Marcos Aurélio Fonseca dobrou o curativo na diagonal e o fixou com 3 tiras de esparadrapo. A técnica era antiga. Ele tinha aprendido no primeiro mês de estágio, quando o supervisor disse que esparadrapo colocado em diagonal aguentava mais do que o horizontal. Ele não tinha esquecido. O corredor do Hospital Municipal, Dr. Arthur Ribeiro de Saboia cheirava a iodo misturado com algo que Marcos nunca tinha conseguido nomear direito, uma espécie de umidade quente, de plástico aquecido, de muita gente num espaço que foi projetado para metade delas. Macas, nas 2 paredes. Um senhor de 78 anos na maca número 14, olhando para o teto com aquela expressão que os pacientes velhos às vezes têm, não de dor, mas de paciência longa, do tipo que se aprende quando se desiste de reclamar. Tá doendo? Marcos perguntou enquanto ajustava a última tira. O velho piscou. Tava. Agora menos. Vou pedir para anotarem no prontuário. O senhor tem que falar se voltar a doer, tá bom? Falo. O velho fez um gesto com a mão, o gesto de quem diz que sabe, mas não acredita muito que vai adiantar. Marcos recolheu o algodão, com um saco de resíduo que ele mesmo tinha pegado do armário de cima, porque a lixeira mais próxima estava cheia desde a meia-noite. O estoque de luvas descartáveis tinha acabado às 22 horas. Ele tinha lavado as mãos antes e depois, sabão até o cotovelo, 30 segundos no cronômetro mental que ele mantinha na cabeça desde o primeiro ano de técnico. Não era o protocolo ideal, era o protocolo possível. Foi quando o Dr. Almeida passou pelo corredor quase correndo, jaleco aberto, prancheta embaixo do braço. Fonseca, Marcos ergueu a cabeça. Você tá de folga amanhã, aproveita, porque semana que vem são 12 dias seguidos. 12, não tem substituto pro turno da tarde de quarta, então você cobre, já avisei a coordenação. Ele já estava 3 passos à frente quando terminou a frase, não esperou resposta. Marcos ficou parado por um segundo, olhando as costas do jaleco sumindo na curva do corredor, e voltou ao trabalho. No vestiário, às 2h40, o único barulho era o da torneira do box do canto pingando em cadência irregular. Marcos jogou o jaleco no cesto de roupa suja, abriu o armário de número 11, o armário que era dele havia 4 anos, com a fechadura quebrada que ele tinha consertado com uma tira de borracha, e pegou o celular. 2 mensagens novas. A primeira era de um número que ele não tinha salvo, perguntando sobre uma troca de plantão que ele não tinha prometido nada. A segunda era da agência. Ele leu devagar. Família, Cavalcante confirmou. Início segunda-feira, 6 de março. Regime de internato. Salário, R$ 4.800 mensais mais moradia e alimentação. Marcos ficou com o celular na mão por um tempo que ele não teria sabido medir. 4.800, mais moradia, mais alimentação. No hospital, depois de quase uma década, ele recebia 3.200 e pagava aluguel no apartamento da Vila Madalena que dividia com mais 2 colegas, e comprava a própria comida, e pagava o transporte, e mandava uma parte para o pai em Jabaquara todo mês. Seu Benedito, que tinha 61 anos, e uma coluna que não colaborava mais desde o acidente de 2018. Ele colocou o celular no bolso e olhou para o espelho do vestiário. O espelho era enferrujado nas bordas, uma mancha cor de ferrugem avançando dos 4 cantos em direção ao centro, como se o espelho estivesse sendo consumido de fora para dentro. No meio, ainda dava para ver o rosto de um homem de 34 anos, com os olhos um pouco mais fundos do que deveriam estar àquela hora da madrugada. Cabelo curto, bigode ralo que ele esquecia de aparar,
A camiseta debaixo do jaleco com uma mancha de antisséptico que não tinha saído na última lavagem. Marcos não sorriu para o próprio reflexo, não fez discurso interno. Ele simplesmente abriu a mochila, pegou o caderno que estava lá dentro e o colocou sobre o banco de madeira na frente do armário. Era azul, capa dura, espiral metálico do lado esquerdo, sem folhas de 90 gramas. Ele tinha comprado numa papelaria da Avenida Paulista 3 dias antes, quando a agência tinha pedido que ele mantivesse um registro das atividades de cuidado, porque o contrato com a família Cavalcante exigia relatórios semanais. As páginas estavam todas em branco. Ele olhou para o caderno por um momento, depois fechou o fecho da mochila sobre ele, apagou a luz do vestiário e saiu. Lá fora, o corredor ainda cheirava a iodo e gente. A maca de número 14 estava com a cortina parcialmente fechada. O senhor de 78 anos provavelmente estava dormindo. Marcos pegou o ônibus de volta para a Vila Madalena, o caderno azul dentro da mochila, cada página ainda intacta. Ele não sabia ainda, não podia saber, que cada linha que escrevesse naquele caderno iria importar. Que um juiz chamado Dr. Heitor Salomão iria um dia parar de escrever para ler o que estava ali. Que as palavras mais poderosas daquele caderno não seriam as dele, seriam as de um homem que tinha mandado que ele não ligasse. A mansão era de tijolos cor de areia, 3 andares com janelas altas e venezianas de madeira pintadas de branco. No jardim da frente, um ipê amarelo em plena floração deixava pétalas no chão, como confete de festa que ninguém organizou. Marcos ficou parado no portão por talvez 30 segundos, a mochila no ombro, o endereço no celular confirmando que era ali mesmo. Ele tinha chegado na segunda-feira de manhã, em março, com o sol ainda na altura dos telhados. A porta foi aberta por uma mulher de avental xadrez e cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Ela tinha o rosto de quem já viu muita coisa e decidiu parar de se surpreender com qualquer uma delas. Você deve ser o Marcos. Eu sou a Lourdes. Entre. A cozinha cheirava a café passado na hora e pão de queijo quentinho. Lourdes colocou uma xícara na mesa sem perguntar se ele queria. Senta. Marcos sentou. Comeu um pão de queijo inteiro antes de dizer qualquer coisa, porque era bom demais para ignorar. A casa é grande, ele disse, olhando para o corredor comprido que sumia numa curva. Grande e vazia, Lourdes respondeu, enchendo a própria xícara. O quarto do seu Renato é lá no fundo, térreo, ala separada. Puseram cama de hospital, corrimão no banheiro, campainha de emergência na cabeceira. Tudo certinho. Ela fez uma pausa. Você é o 5º em 2 anos. Marcos olhou para ela. Os outros 4 saíram por conta do Dr. Fábio. Lourdes completou, como se estivesse lendo um trecho de manual que já tinha memorizado. Depois tomou o café e não disse mais nada sobre o assunto. O quarto de Renato era maior do que a maioria dos apartamentos onde Marcos tinha trabalhado. A cama hospitalar ficava no centro, com grades laterais recolhidas. Tinha luz natural boa, uma janela de guilhotina voltada para o jardim lateral e o cheiro limpo de roupa passada. Na cabeceira, uma campainha vermelha. Na parede, uma foto em preto e branco de uma obra em andamento, concreto e andaimes, e um homem jovem de capacete sorrindo para a câmera. Renato dormia. Marcos ficou na porta por um momento, avaliando a respiração, a posição, a cor da pele. Tudo tranquilo, fechou a porta com cuidado e foi desfazer a mochila no quartinho de serviço que seria o dele pelos meses seguintes. Na terça-feira, Fábio mandou chamar. O escritório ficava no 2º andar. Marcos subiu a escada de madeira envernizada e bateu 3 vezes na porta antes de ouvir um entre-seco do outro lado. A sala tinha estante do chão ao teto, cheia de livros de capa dura com lombadas sem marca de uso. No meio da parede, emoldurado, um diploma. Marcos não conseguiu ler o texto inteiro da janela onde estava, mas viu o nome de uma universidade americana e uma data. Fábio estava de pé, de costas para a janela, gravata afrouxada, expressão de quem foi interrompido no meio de algo mais importante, mesmo que não houvesse nada mais acontecendo na sala, naquele momento. Ele não ofereceu cadeira. Você já trabalhou em casa de família antes? Perguntou, mas não esperou resposta. Não importa. O que importa é que aqui funciona diferente de hospital. Meu pai tem as necessidades dele e você vai atender essas necessidades. Mas você vai entender uma coisa desde já. Marcos ficou de pé, mochila no ombro, e ouviu. Fábio falou sobre rotina, sobre horários, sobre o que a família esperava de discrição e profissionalismo. Falou sobre a agenda dele próprio, sobre viagens, sobre reuniões que não podiam ser perturbadas. Falou sobre o fuso horário de Lisboa e sobre um cliente importante que não podia ser contrariado. E então, no 3º minuto exato, a frase chegou: não me interrompa por assuntos menores.
Urgente, para mim, significa risco de morte iminente ou prejuízo acima de R$ 100.000. Fora isso, não me ligue, não mande mensagem, não bata na minha porta. A voz era alta, alta o suficiente para carregar pelo corredor lá fora. Marcos tirou o caderno da mochila. O silêncio que veio depois era de um tipo específico, o tipo que acontece quando alguém faz algo que o outro não esperava. Você está anotando? Ari Fábio disse a palavra, anotando, com uma entonação que tornava ela estranha, quase absurda, como se Marcos tivesse tirado um telescópio da bolsa no meio de uma conversa comum. Sim, doutor, para não esquecer. Fábio olhou para o caderno por 2 segundos, depois virou de costas para a janela de novo. Pode ir. Marcos desceu a escada, passou pela cozinha onde Lourdes estava descascando cebola sem chorar, anos de prática, provavelmente, e foi direto para o quarto de Renato verificar os sinais vitais do início de tarde. Só depois, sentado na cadeira de plástico branco ao lado da cama, com Renato respirando devagar e o jardim lá fora cheio de pétalas amarelas caindo sem pressa, Marcos abriu o caderno na primeira página em branco, escreveu a frase de Fábio, palavra por palavra, sublinhou R$ 100.000. Ao lado, anotou a data, a hora. Depois escreveu, testemunha, nenhuma, mas a voz dele era alta o suficiente para o corredor ouvir. Dobrou a página com cuidado, fechou o caderno. Da cama, uma voz rouca e tranquila disse: ele sempre foi assim, sabe, desde criança. Marcos levantou os olhos, Renato estava acordado, olhando para o teto com um meio sorriso no canto da boca. Desde criança, o velho repetiu. Acha que o mundo funciona no ritmo dele. Marcos não respondeu, só anotou mais uma linha no caderno. Renato dormia pouco. Marcos descobriu isso na primeira noite, não pela conversa, mas pelo cheiro de café que veio do corredor às 5h45 da manhã, forte e escuro, como se a cozinha inteira estivesse acordada há horas. Ele abriu a porta do quarto e encontrou o velho já sentado na poltrona junto à janela, xícara na mão, olhando para o jardim que ainda estava na penumbra. Bom dia, Renato disse sem virar. Vai precisar acordar mais cedo se quiser me pegar dormindo. Marcos olhou para o relógio. 5h46. Hábito de fazendeiro, o velho disse, como se respondesse uma pergunta que não foi feita. Meu pai acordava assim. Eu herdei o horário. Vendi a terra. O senhor tinha fazenda? Meu pai tinha. Eu vendi. Ele tomou um gole de café. Comprei 3 andares no Itaim e nunca mais pisei em chão de terra. Fez uma pausa. Às vezes, acho que errei. Marcos não respondeu. Puxou uma cadeira, sentou à distância respeitosa de um homem que ainda não foi convidado a ficar, e esperou. Essa foi a primeira manhã. Das 17 que se seguiram em abril, todas começaram assim. Na quarta manhã, Renato pediu o remédio errado. Me dá aquela cápsula vermelha aí, disse, apontando para o organizador sobre a cômoda. A depressão. Marcos pegou o organizador, verificou o compartimento do horário, verificou a bula que tinha relido na véspera. A cápsula vermelha é para assumir à noite, seu Renato. De manhã é o comprimido branco, menor, silêncio. Tenho 81 anos. Sei o que tomo. Com certeza. Mas o protocolo da doutora Patrícia é comprimido branco às 6h30. A cápsula vermelha, junto com o café da manhã, pode abaixar a pressão rápido demais. Marcos mostrou a folha. Olha aqui, ó. Renato olhou para Marcos, olhou de volta para a folha. Os outros 4 concordavam com tudo, ele disse devagar. Concordavam e davam errado, concordavam. Uma pausa. 2 saíram correndo. Um ficou 2 dias, um ficou 3 semanas, mas concordava tanto que eu nem sabia se estava acordado. Marcos colocou o comprimido branco na mão do velho. Eu vou discordar quando precisar, disse. E vou explicar o motivo sempre que discordar. Renato fechou a mão em volta do comprimido. Depois sorriu. Foi a primeira vez, um sorriso pequeno, de canto de boca, como quem resolve uma conta mental que estava aberta há tempo. Tudo bem, ele disse. Pode ficar. A rotina se instalou com a precisão silenciosa de 2 engrenagens que descobrem que encaixam. Banho às 6. Marcos aprendeu que Renato preferia o chuveiro quente, mas não escaldante, que tinha vergonha da artrose nos joelhos, mas não ia admitir, e que cantarolava quando achava que ninguém ouvia. Uma música que Marcos não reconhecia, lenta, em compasso de valsa, medicação às 6h30, café às 7, preto, sem açúcar, com um pedaço de pão de queijo que a cozinheira deixava separado desde a véspera. Fisioterapia às 9, às terças e quintas, quando a fisioterapeuta chegava com a bolsa azul e o cheiro de pomada mentolada que ficava no corredor por horas, entre o café e o almoço. Conversa. Renato falava. Muito. E bem.
com a clareza de quem passou décadas tomando decisões que tinham de ser entendidas à primeira vez. Falou sobre a construtora, que fundou em 1974, quando São Paulo estava crescendo para os lados e para cima ao mesmo tempo, e havia trabalho para todo mundo que tivesse coragem de assinar um contrato. Falou sobre a mulher, Dona Helena, que morreu 12 anos atrás e que era, segundo ele, a única pessoa que conseguia olhar para ele de frente sem querer alguma coisa. E falou sobre Fábio, não de uma vez, aos pedaços, como quem abre uma gaveta que range, pega uma coisa, fecha de novo. Ele é meu filho, Renato disse numa tarde, olhando para o jardim. Mas eu sei o que ele é. Marcos não fez pergunta, só escreveu, depois, no caderno. Ele sabe. Não era desconfiança. Era o hábito do pai. Seu Benedito sempre dizia, quem não escreve, esquece. E quem esquece, perde. Marcos nunca tinha entendido bem o que o pai queria dizer com isso. Estava começando a entender. Foi numa tarde de quinta-feira, depois da fisioterapia, quando o cheiro de pomada ainda estava no ar e Renato estava mais cansado do que o habitual, que o velho segurou o braço de Marcos. A mão era firme para a idade. Os nós dos dedos, inchados pela artrose, mas a pressão, real. E tem uma pasta verde, ele disse, baixinho, na gaveta da minha escrivaninha. A gaveta de baixo, que trava. Marcos ficou quieto. Se alguma coisa acontecer comigo, Renato continuou, os olhos fixos nos dele. Você abre, não leva pro Fábio, não chama advogado dele, você abre e lê primeiro. Seu Renato. Não estou te pedindo para fazer nada agora. A mão soltou o braço. Só quero que você saiba que existe. Marcos não abriu a gaveta naquela noite, mas quando voltou para o seu quarto, abriu o caderno, anotou a data, a hora, e escreveu a frase exata. Pasta verde, gaveta de baixo, trava. Ele disse. Não leva pro Fábio. Fechou o caderno. Do corredor, não havia nenhum som. A mansão dormia, como dormem as casas grandes, pesada, cheia de ar parado, guardando coisas que ninguém pediu para guardar. A sala da terceira vara do trabalho de São Paulo tinha o cheiro de papel velho e ar-condicionado regulado para uns 16 graus. As cadeiras de plástico marrom enfileiravam-se atrás das partes. O teto de gesso estava manchado num canto, uma marca amarelada que ninguém havia mandado consertar. Ana Clara Drummond ficou de pé diante do juiz Heitor Salomão e abriu a pasta sem pressa. Cada gesto seu era calculado, não no sentido de afetação, mas no sentido de quem não desperdiça energia. Ela havia passado 3 décadas aprendendo que tribunal não é palco, é arena. Excelência, a voz dela era clara, sem subir de tom. A situação é objetiva. O reclamado, Marcos Aurélio Fonseca, foi contratado em março de 2023 pela família Cavalcante para exercer função de cuidador residente. O contrato, assinado por ambas as partes, estabelece com clareza, cláusula 8, parágrafo 2º, que o cuidador tem obrigação de comunicar ao responsável legal do paciente qualquer alteração significativa do quadro clínico, independente do horário. O juiz Heitor Salomão escrevia sem olhar para ela, a caneta deslizava pelo papel com um leve chiado. Na tarde de domingo, 17 de setembro de 2023, Ana Clara virou uma página. O senhor Renato Cavalcante apresentou deterioração clínica documentada, frequência cardíaca alterada, queda de pressão, rebaixamento do nível de consciência. O reclamado estava presente na residência. Era seu turno de serviço. Ele não ligou, não mandou mensagem, não bateu na porta de nenhum familiar. Fábio Cavalcante estava sentado à mesa da esquerda com o casaco abotoado, apesar do frio artificial. Ele olhava para frente com aquela expressão específica de quem está assistindo à confirmação de algo que já sabia. O senhor Renato Cavalcante faleceu naquela noite, disse Ana Clara. O reclamante afirma que o reclamado, ao não cumprir sua obrigação contratual de comunicação, cometeu falta grave. Falta essa que justifica a demissão por justa causa, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, a linha E, desídia no desempenho das respectivas funções. O jovem Rafael Neto, do outro lado da sala, fez uma anotação rápida no bloco de papel. 29 anos, terno comprado provavelmente no mesmo mês em que aceitou o caso, cabelo ainda úmido de ter saído de casa correndo. Ele era da lista da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo para casos de trabalhadores sem recursos e havia passado 15 dias estudando cada linha do contrato. Ele dobrou um pedaço de papel e passou para Marcos sem tirar os olhos de Ana Clara. Marcos desdobrou o bilhete debaixo da mesa. Hora de falar sobre o caderno. Ele olhou para o caderno azul no próprio colo.
Capa dura, lombada desgastada, elástico que já não fechava direito por causa de tudo que havia sido colado e dobrado dentro. Olhou para Fábio, depois, olhou para o juiz Salomão, que continuava escrevendo. Pegou a caneta e respondeu no bilhete. Ainda não, deixa ela terminar. Rafael leu, respirou fundo pelo nariz e continuou anotando. Ana Clara virou mais uma página. O argumento da defesa, antecipamos, será de que o reclamado cumpriu orientação verbal do empregador de não ser interrompido por questões menores. Esse argumento é inadmissível por dois motivos. Primeiro, nenhuma instrução verbal tem poder de revogar cláusula contratual escrita. Segundo, deterioração clínica de paciente sob cuidados não é, por nenhum critério técnico ou legal, uma questão menor. Ela fechou a pasta. A posição do reclamante é que Marcos Aurélio Fonseca sabia do que estava acontecendo, escolheu não agir e agora usa uma frase dita num contexto completamente diferente como escudo. O senhor Renato Cavalcante não voltou para contar o que sentiu naquela tarde, mas o contrato fala, e o contrato é claro. O juiz Salomão tirou os óculos, esfregou a testa com 2 dedos e os colocou de volta. Doutora, a defesa terá oportunidade de responder na sequência. Ele virou a cabeça para o lado de Marcos e Rafael. Antes, preciso verificar a documentação juntada. Há uma peça aqui descrita como caderno de registros manuscritos. Esse caderno está em posse do reclamado? Está, Excelência, disse Rafael. Ele será apresentado em momento oportuno? Será. Heitor Salomão fez uma anotação e não disse mais nada. Foi então que Ana Clara, ao se sentar, olhou pela primeira vez diretamente para o caderno azul, no colo de Marcos. Meio segundo. Talvez menos. Mas Marcos viu. O olhar dela parou ali como para um tropeço invisível, uma hesitação que não era medo, mas era alguma coisa próxima disso. Como quem reconhece, numa mesa de jogo, que existe uma carta que ainda não foi virada. Ela desviou o olhar imediatamente e voltou a organizar os papéis. Ninguém mais na sala havia notado. Marcos pousou a mão sobre a capa do caderno, devagar. Junho de 2023 chegou, com um calor seco e teimoso para São Paulo. Dentro da mansão de Higienópolis, os quartos tinham ar-condicionado e as janelas tinham cortinas grossas de linho bege, mas isso não mudava o que havia do lado de fora. A doutora Patrícia Yuen apareceu na quinta-feira às 10 da manhã, como combinado. Ela carregava a bolsa de couro desgastado que Marcos já conhecia, sempre o mesmo estetoscópio enrolado por cima, sempre a mesma expressão de quem não tem tempo a perder e não está disposta a fingir que tem. Marcos estava no quarto de Renato quando ela chegou. Era protocolo. Estava escrito no contrato. O cuidador deve estar presente em todas as avaliações médicas do paciente. Ele ficou de pé perto da janela enquanto a médica examinava o velho. Renato deixou o exame acontecer sem reclamar, o que já era sinal de que estava cansado. Normalmente, ele fazia algum comentário, alguma graça. Naquela manhã ficou quieto, olhando para o teto enquanto a doutora Patrícia auscultava o peito dele. Depois do exame, ela pediu para Marcos chamar Fábio. Fábio demorou 11 minutos. Marcos não precisou olhar para o relógio. Ele já tinha o hábito de notar. Quando Fábio entrou, o celular estava na mão. Ele cumprimentou a médica com um aceno de cabeça. O tipo de gesto que diz, estou aqui sem dizer, estou prestando atenção. Doutor Fábio, disse a doutora Patrícia, sem preâmbulo. Precisamos ajustar alguns pontos no cuidado do seu pai. O sódio na dieta está acima do que deveria. Preciso que a alimentação seja revisada com a cozinheira, com orientação específica. Certo, disse Fábio, sem tirar os olhos do celular. Além disso, vou precisar passar a visitar o Sr. Renato semanalmente, em vez de quinzenalmente. A pressão dele flutuou nas últimas semanas de um modo que eu prefiro acompanhar de perto. Combinado. E qualquer esforço físico acima do mínimo deve ser evitado. Caminhadas curtas dentro de casa, no máximo. Sem exposição prolongada ao sol, sem atividade que eleve a frequência cardíaca. Ela parou, olhou para Fábio. Fábio digitava alguma coisa. Doutor Fábio. Ele levantou os olhos. Isso é importante, disse ela, com a voz que Marcos já havia aprendido a reconhecer. Calma, firme, sem margem para interpretação. Pode deixar, doutora. Fábio fez um gesto com a mão livre, um gesto de quem está encerrando uma reunião. O Marcos, cuida disso. E saiu. A doutora Patrícia ficou olhando para a porta por um segundo. Depois olhou para Marcos. Marcos já estava com o caderno aberto. Ele anotou a data, a hora, 10h42 da manhã. Os presentes, doutora Patrícia Yuen, doutor
Fábio Cavalcante, Marcos Aurélio Fonseca, paciente, Renato Cavalcante. Depois anotou as 3 instruções da médica, uma por uma, com as palavras que ela havia usado. E por último, anotou a resposta de Fábio, palavra por palavra. A doutora Patrícia observou, enquanto ele escrevia. Não disse nada. Só quando Marcos fechou o caderno é que ela pegou a bolsa e disse quase para si mesma, que bom que alguém anota. 3 dias depois, Dona Lourdes estava na cozinha desde as 8 da manhã. O cheiro de carne na brasa entrou pela mansão inteira antes mesmo do meio-dia. Marcos estava no quarto de Renato quando o velho abriu um olho e perguntou, é churrasco? Parece que sim. Para quem? Clientes do Dr. Fábio, me disseram. Renato fechou o olho de novo e não disse mais nada. Às 11h30, Fábio apareceu na porta do quarto com um sorriso que Marcos nunca havia visto nele antes. Um sorriso de anfitrião, aberto, calculado. Vamos levar o senhor Renato para o jardim. Quero que meus sócios o conheçam. Marcos ergueu os olhos do prontuário. A doutora Patrícia recomendou evitar exposição ao sol e esforço físico. É jardim, Marcos, não é trilha. O sorriso não saiu do lugar. Prepara ele. Renato foi levado ao jardim, numa cadeira de rodas, com um paletó que Fábio escolheu e um sorriso que o velho manteve porque era o tipo de homem que sabia quando não adiantava resistir. O calor de junho batia diferente, no espaço aberto, seco, sem sombra suficiente, onde estavam. Os sócios de Fábio circulavam com copos de cerveja e conversas sobre incorporação imobiliária, e Renato ficou ali, no meio de tudo, sendo apresentado como parte da decoração. 1 hora passou, depois, 2. O horário do remédio veio e foi. Às 15 horas, Marcos saiu da sombra da varanda onde havia ficado de pé, observando, e caminhou até a cadeira de rodas. Ele se abaixou perto de Renato e disse baixo. Seu Renato, sua medicação está atrasada 40 minutos. Vou levar o senhor de volta. O velho não protestou. Marcos empurrou a cadeira em direção à porta. Um dos sócios de Fábio olhou, confuso. Fábio viu da outra ponta do jardim e a expressão mudou. No quarto, Marcos administrou o remédio, anotou o horário real e o horário previsto e estava fechando o prontuário quando Fábio entrou. Não bateu. Entrou. O rosto dele estava vermelho de uma cor que não era só sol. Você tirou meu pai de lá, na frente dos meus clientes. Marcos ficou de pé, ao lado da cama. O senhor Renato estava há 2 horas no calor, disse ele, e o horário do remédio tinha passado 40 minutos. Eu não te perguntei o que você fez. Eu te disse o que você fez. O dedo de Fábio apontou para o centro do quarto. Cuide do que é seu. Marcos não respondeu. Fábio ficou mais 3 segundos na porta e saiu. O quarto ficou quieto. Só o barulho distante do churrasco lá fora, vozes e música, e o som de uma gargalhada que não pertencia àquele cômodo. Marcos abriu o caderno e anotou tudo. Data, hora, testemunhas presentes, nenhuma. As palavras de Fábio, exatamente como foram ditas. A duração da exposição ao sol, o atraso da medicação. Quando fechou o caderno, Renato falou do lugar onde estava deitado, olhando para o teto. Você fez certo. Marcos ficou quieto. Ele vai tentar te demitir por isso. Uma pausa. O barulho lá fora continuava, indiferente. Não deixa. 3 semanas depois daquele domingo, numa tarde de terça-feira, o ar-condicionado do quarto de Renato fazia aquele barulho baixo de sempre, um chiado quase musical, como um suspiro repetido. Fábio estava no escritório da Faria Lima. A casa tinha o silêncio específico das tardes em que ele não estava. Renato esperou até Marcos terminar de anotar os sinais vitais no prontuário. Então disse, abre a gaveta da escrivaninha. Qual gaveta? A de baixo, do lado direito. Marcos abriu. Dentro, havia uma pasta verde, dessas de plástico rígido com elástico nas bordas. Pesada. Ele pôs na cama, ao lado do velho. Pode abrir, disse Renato. Marcos abriu. As primeiras folhas eram extratos bancários, muitas páginas, impressas em papel comum, com carimbos de autenticação em canto, transferências, datas, valores. O nome da empresa de origem aparecia repetido em quase todas as linhas, Cavalcante Empreendimentos Limitada, e o nome de destino, FBC Consultoria Patrimonial. O que é FBC? Perguntou Marcos, antes de conseguir se deter. O que você acha? Renato tinha a voz de quem está cansado de ter razão. Marcos passou mais algumas páginas. Havia um documento de constituição de empresa, com endereço em Barueri. O sócio administrador era um nome que ele não reconheceu. Um homem de 40 e poucos anos, segundo a data de nascimento no documento. Esse homem aí, disse Renato, indicando com o queixo, trabalhou como office boy na construtora em 2006.
Fábio o conhece desde essa época. Provavelmente não se falam há anos. Quanto? Renato respondeu sem hesitar. 2.300.000 reais, nos últimos 3 anos, às vezes em parcelas pequenas, às vezes em tranches maiores. O contador que contratei levou 4 meses para rastrear tudo. Marcos ficou olhando para os números. As páginas eram muitas. O elástico da pasta havia deixado uma marca no papel de cima. O senhor contratou um contador particular, Joe, em janeiro deste ano. Um rapaz que não tem nenhuma relação com a família. Paguei do meu bolso, de uma conta que Fábio não sabe que existe. Havia uma pausa enquanto Renato ajustava o travesseiro com dificuldade. Marcos ajudou sem perguntar. Obrigado, disse o velho. Agora pega o envelope dentro da pasta. Era um envelope menor, branco, preso com um clipe à última folha. Dentro havia uma carta, escrita à mão, com letra firme para alguém de 81 anos, letra de engenheiro, as letras grandes e verticais, sem floreios. Assinada, com data de maio daquele ano. Marcos leu 2 vezes. A carta era endereçada ao cartório do bairro. Nomeava Marcos Aurélio Fonseca como guardião de cópias dos documentos ali descritos, em caso de incapacidade ou morte de Renato Cavalcante. Senhor Renato, não precisa dizer nada. Eu preciso sim. Marcos dobrou a carta com cuidado excessivo, como se estivesse ganhando tempo. Por que eu? O velho virou a cabeça e olhou para ele, diretamente, com aquela atenção que os olhos velhos às vezes têm, sem pressa, sem nada para provar, porque você é o único aqui que anota as coisas. O chiado do ar-condicionado continuou. Lá fora, um pássaro passou rápido pela janela. Marcos não identificou qual. E se eu sumir com isso? Você não vai. O senhor não pode ter certeza disso. Posso. Renato fechou os olhos por um momento, depois abriu de novo. Eu observo pessoas há 50 anos. É o que construtores fazem. A gente lê o terreno antes de fundar qualquer coisa. Marcos ficou ali por mais alguns segundos com a pasta no colo. Depois, levantou, colocou o envelope de volta entre os papéis, fechou o elástico. Eu vou guardar isso. Eu sei. Marcos saiu do quarto com a pasta verde debaixo do braço. No corredor, a luz da tarde entrava pela janela do fundo e jogava um retângulo amarelo no chão. Ele não prestou atenção. No quarto de serviço, ele ficou na frente do armário e tentou encaixar a chave na fechadura. Errou. Tentou de novo. Errou de novo. A chave bateu na borda metálica e fez um clique seco, sem entrar. Na terceira tentativa, a fechadura cedeu. Ele pôs a pasta no fundo do armário, atrás do cobertor dobrado que nunca usava. Trancou. Ficou parado por um momento com a chave na mão. Depois sentou na cama estreita, abriu o caderno no joelho e escreveu: Julho, terça. Recebi documentos do Sr. Renato. Não sei o que vou fazer com isso. Sei que não posso desaparecer com eles. Olhou para a frase. Não acrescentou mais nada, porque a verdade era essa, e bastava. Fevereiro de 2024. Fórum Trabalhista, Rui Barbosa. 3 da tarde. O ar-condicionado da sala de audiências da terceira vara emitia um zumbido constante, levemente metálico, como um aparelho que esqueceram de revisar. Marcos estava sentado à esquerda, ao lado de Rafael Neto, seu advogado, 28 anos, terno azul marinho, comprado para a ocasião, gravata que ele ajustava a cada 10 minutos. Do outro lado da mesa longa, Ana Clara Drummond tinha a postura de quem já viu esse filme antes e sabe exatamente como termina. Ela cruzou os braços, discretamente, mas Marcos percebeu. Rafael se levantou e abriu uma pasta fina. Começou pelo básico: o contrato de trabalho, assinado em março de 2023, os registros de pagamento, o histórico de ponto eletrônico, entrada e saída de cada dia dos 6 meses em que Marcos viveu na mansão dos Cavalcante. Era uma construção metódica, quase entediante. Ana Clara olhou para o relógio uma vez. Fábio mexeu no punho da camisa. Doutor Rafael, disse o juiz Heitor Salomão, sem levantar a cabeça da folha que revisava, pode continuar. Obrigado, Excelência. Rafael fechou a pasta dos documentos de rotina e abriu outra. Com a permissão da Vossa Excelência, gostaria de introduzir uma prova documental. O juiz ergueu os olhos. Qual é a natureza? Diário de registros clínicos e funcionais mantido pelo reclamante durante o período de prestação de serviços. 187 páginas digitalizadas, com reconhecimento de firma em cartório, cópia entregue ao escrivão e cópia à parte contrária. Silêncio de 3 segundos. Ana Clara se inclinou levemente para o lado e murmurou algo perto do ouvido de Fábio. Ele sacudiu a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas Marcos estava olhando. Conhecia aquele gesto. Era o mesmo que Fábio fazia quando algum empregado da mansão tentava explicar um problema que ele não queria ouvir. Top. Não é nada. O escrivão recebeu os documentos.
O juiz folheou as primeiras páginas com atenção, como quem está calibrando o peso do que tem nas mãos. Pode prosseguir, doutor. Rafael pegou uma única folha impressa, a primeira entrada do caderno. Carregou a voz o suficiente para que chegasse a todos os cantos da sala, mas sem teatralidade, apenas clareza. 6 de março de 2023. Primeiro dia na residência da família Cavalcante. Reunião com o Dr. Fábio Cavalcante no escritório, às 10 horas da manhã. Instrução recebida diretamente pelo empregador, transcrita aqui com aspas e sublinhada no original. Rafael pausou. Não me interrompa por assuntos menores. Não nishida. Se não for urgente, e urgente, para mim, significa risco de morte iminente ou prejuízo acima de R$ 100.000. Não me ligue, não me mande mensagem, não bata na minha porta. O juiz Heitor Salomão parou de escrever. Parou completamente. A caneta ficou suspensa sobre o papel por um segundo, antes de ele pousá-la. Retirou os óculos. Tirou um lenço do bolso do paletó, pano bege, passado a ferro, e limpou as lentes com cuidado, como se precisasse de um momento para pensar, enquanto fazia uma coisa com as mãos. Recolocou os óculos. Pode repetir esse trecho, doutor? Rafael repetiu, palavra por palavra. A mesma entonação neutra. O zumbido do ar-condicionado era a única coisa que existia na sala agora. Fábio virou a cabeça para Ana Clara. Ela não devolveu o olhar. Estava com os olhos fixos nas 187 páginas digitalizadas na frente do escrivão, e sua expressão tinha mudado. Não era mais a postura de quem já viu esse filme antes. Era a expressão de quem está recalculando. O juiz abriu o caderno na página referente ao 6 de março. Confirmou a frase. Confirmou o sublinhado. Levantou a cabeça, devagar. Doutor Cavalcante. A voz do juiz Salomão não era alta. Não precisava ser. Tinha o tipo de peso que se acumula em décadas de audiências, sentenças e homens que acreditavam que suas próprias palavras não tinham consequências. O senhor reconhece ter dado essa instrução ao funcionário? Fábio olhou para o caderno como se o objeto tivesse acabado de se mover sozinho. A sala esperou. Ele começou e parou. Ajustou a gravata com 2 dedos, um gesto que Marcos já tinha aprendido a reconhecer. Era o que Fábio fazia quando precisava de tempo para recalcular. É possível que eu tenha dito algo nesse sentido, numa conversa inicial de alinhamento. É possível, ou é o que está aqui? O juiz Salomão tocou a página com a ponta do dedo. Não apontou. Tocou devagar, como quem confirma que uma superfície está quente. Fábio ficou quieto. O juiz virou a página. Agosto de 2023 tinha chegado com aquele calor úmido de São Paulo que não dá aviso. A mansão guardava o fresco das paredes grossas até o meio da tarde, e depois rendia. Renato dormia com o ventilador ligado no 4, mas acordava com o pescoço encharcado do mesmo jeito. A doutora Patrícia Yuen passou a aparecer às terças e às sextas. Chegava sempre com a mesma bolsa de couro marrom, tirava os óculos para examinar Renato, punha os óculos para escrever o relatório. Ela tinha uma caligrafia pequena e firme, sem floreios. Ele está perdendo massa muscular mais rápido do que eu gostaria. Ela disse a Marcos, numa tarde de terça, ainda de pé ao lado da cama, enquanto Renato cochilava. Preciso que você registre o quanto ele come em cada refeição, não aproximado, exato. Já faço isso, Marcos disse, e mostrou a página do caderno. A doutora olhou. Ficou quieta por 3 segundos. Desde quando? Desde março. Ela fechou a própria prancheta. Você avisou o filho sobre a perda de peso? 3 vezes. Marcos abriu o caderno, numa outra página. Aqui está a mensagem de texto do dia 8. Aqui, o e-mail do dia 15. Aqui, o e-mail do dia 22, que foi respondido pelo assistente, informando que o Dr. Fábio estava em viagem internacional até o dia 22 de agosto. A doutora Yuen leu sem comentar. Depois. Manda cópia do meu relatório de hoje por e-mail para a secretaria dele também, com aviso de leitura. Já mandei os 2 anteriores. E, assunto encaminhado ao doutor Fábio, sem retorno. A doutora ficou olhando para a janela. Lá fora, um pombo pousou no parapeito e ficou parado, como se também esperasse alguma coisa. Continua documentando, ela disse por fim. Tudo. Cada refeição, cada resposta, cada silêncio. Marcos não precisou anotar aquela instrução. Ele já sabia. O protocolo que ele e a doutora
Yuen criaram, era simples. Ela mandava o relatório por escrito depois de cada visita. Marcos assinava como cuidador presente e guardava cópia impressa numa pasta laranja que ficava na gaveta do criado mudo do próprio quarto. A pasta tinha ficado grossa em agosto. Fábio não apareceu nenhuma das 8 vezes que a doutora esteve na mansão naquele mês. Numa tarde de quinta, Renato estava acordado quando Marcos entrou com a bandeja do lanche. Suco de laranja, 2 torradas, um potinho de geleia de goiabada. O velho olhou para a bandeja, olhou para Marcos e perguntou: "Você está com medo?" Marcos colocou a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. O copo de suco deixou uma rodela de umidade no pano de linho. "Estou", ele disse, porque mentir para Renato parecia uma perda de tempo que nenhum dos dois tinha. "De quê?" Marcos ficou parado por um momento. "De não ser suficiente." Renato respirou fundo, fechou os olhos, não de cansaço, mas do jeito de quem está pensando com cuidado antes de falar. "Você já é suficiente", o velho disse. "Só continua anotando." Marcos pegou a caneta do bolso do jaleco, não para escrever nada naquele instante. Era só um gesto, o jeito que ele tinha de dizer: "Entendi." Na última semana de agosto, os dias ficaram mais compridos de um jeito estranho. Não era o calor. Era a qualidade do silêncio dentro da mansão, que tinha mudado de tom, como quando a pressão do ar muda antes de uma chuva que ainda não chegou. Marcos acordou às 13h16 da manhã com o estômago contraído, sem saber por quê. Ficou deitado escutando o ventilador do corredor, o rangido da madeira antiga da casa, um carro passando longe, na rua. E então, Marcos. Não era a campainha, não era o interfone. Era a voz de Renato, em volume normal, atravessando a parede como se soubesse exatamente onde Marcos estava. Marcos já estava de pé, antes do segundo chamado. Quando abriu a porta do quarto do velho, Renato estava sentado na cama, as mãos abertas sobre o cobertor, os olhos completamente acordados. A luminária de cabeceira estava acesa. Ele tinha ligado a luz antes de chamar. "Senta aqui", Renato disse e indicou a cadeira ao lado da cama. Marcos sentou, esperou. O velho olhou para a porta fechada. Depois, olhou para Marcos. "Eu preciso te contar uma coisa sobre o testamento." Marcos Aurélio Fonseca tinha um hábito que vinha do hospital: olhar para o relógio no momento em que alguma coisa mudava. Não era superstição, era registro. "O horário faz parte do prontuário", dizia a supervisora dele no Saboia, e aquilo tinha entrado na espinha. Por isso, quando a campainha de emergência do quarto de Renato tocou naquele domingo, 17 de setembro, Marcos olhou para o relógio de pulso antes mesmo de levantar da cama do quarto de serviço. 13h42. Ele chegou ao quarto do velho em menos de 2 minutos. Sabia disso, porque olhou para o relógio de novo quando abriu a porta. Renato estava deitado de lado, tentando se endireitar. A testa molhada, a respiração curta, picada, o tipo de respiração que não enche o pulmão, olhos abertos, lúcidos, mas com aquela cor de susto que Marcos reconhecia. "Não consigo", Renato disse. A voz saiu fina. "Não consigo pegar ar direito." Marcos não perguntou mais nada. Reposicionou o velho, encosto elevado, travesseiro atrás das costas, cabeça levantada. Verificou a pressão. 88/50. Baixa demais. Verificou a frequência cardíaca. Irregular, acima de 100. Pegou o celular e ligou para a doutora Patrícia Yuen. Ela atendeu no segundo toque. "Marcos, o que foi?" "Seu Renato com pressão em 88/50, taquicardia, dispneia, suor frio, sem dor no peito, relatada, mas ele não está conseguindo falar direito. Chama o SAMU, agora." A voz dela era calma da forma que só é possível quando a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. "Chama e me liga de volta em seguida." Marcos chamou. Deu o endereço, deu os sinais vitais, confirmou que havia um profissional de saúde presente. A atendente disse que a equipe chegaria em até 20 minutos. Então, ele abriu a conversa com Fábio no celular. Ficou olhando para a tela por 3 segundos. Risco de morte iminente. Aquilo era risco de morte iminente? Sim. A resposta foi imediata, sem hesitação. Pressão em colapso, coração descompensando, 81 anos. Sim, era. Marcos ligou. O telefone chamou 4 vezes e caiu na caixa postal. Ele mandou mensagem: "Dr. Fábio, seu Renato está em deterioração clínica grave. Chamei o SAMU, ligue assim que possível." Esperou 30 segundos.
Voltou a monitorar Renato, ajustou o fluxo do umidificador, ficou ao lado da cama segurando o punho do velho, enquanto media o pulso pelo tato. Ligou de novo para Fábio. Caixa postal. O SAMU chegou às 14h17, 2 técnicas e um paramédico. Marcos abriu a porta antes que eles tocassem, levou a equipe direto para o quarto. Repassou os dados com a precisão de quem fez isso centenas de vezes no corredor do Saboia. Eles estabilizaram Renato ali mesmo. Soro, monitoramento, oxigênio, mas a recomendação foi internação. O senhor precisa ir para o hospital, a técnica disse para Renato. O velho olhou para Marcos. Vai comigo? Sim, Marcos disse. Vou. Ele tinha a procuração de saúde. Renato tinha assinado em maio, registrada em cartório da rua Avanhandava. Marcos assinou a autorização de transporte com a própria letra, no papel que a equipe do SAMU estendeu sobre a cabeceira da cama. O cheiro de antisséptico que subia do kit do paramédico era idêntico ao do hospital onde Marcos tinha passado 9 anos. Aquele cheiro sempre chegava antes do medo, como se abrisse caminho. Renato Cavalcante morreu no Hospital Sírio-Libanês às 23h14 daquela noite. Falência cardíaca. A médica de plantão veio até a sala de espera e disse as palavras com cuidado, como se as palavras pudessem machucar menos se fossem entregues devagar. Marcos estava sentado, numa cadeira de plástico bege, quando elas chegaram. Tinha um café frio na mão que não tinha conseguido tomar. Fábio Cavalcante entrou pela porta às 23h40. Paletó amassado, gravata afrouxada, cabelo que alguém tinha penteado depressa. Olhou em volta da sala de espera até encontrar Marcos. Cruzou o espaço sem cumprimentar ninguém. Parou na frente de Marcos. Por que você não me ligou? Marcos pegou o celular, abriu o histórico de chamadas, virou a tela para Fábio. 2 chamadas perdidas. Uma mensagem não lida. Os horários estavam lá, impressos na tela como números que não se apagam. Fábio olhou para o celular. A mandíbula fechou. Abriu de novo. Os olhos passaram pelos horários 1 vez, 2 vezes. Depois olharam para Marcos. Você vai me pagar por isso. A sala de espera tinha umas 6 pessoas. Uma senhora mais velha numa cadeira perto da janela. Um homem de meia idade em pé perto do bebedouro. 2 acompanhantes numa maca encostada na parede do fundo. Uma recepcionista atrás do balcão de acrílico que tinha parado de digitar. Marcos não respondeu. Abriu o caderno no colo. Tirou a caneta do bolso do uniforme. Escreveu com letra firme, sem pressa. 17/09/2023, 23h42. Hospital Sírio-Libanês. Dr. Fábio Cavalcante declarou. Você vai me pagar por isso. Testemunhas presentes na sala de espera. Pausou, levantou os olhos e começou a listar os nomes. A sala da terceira vara do trabalho de São Paulo cheirava a papel velho e ar-condicionado forçado. O tipo de cheiro que gruda na roupa e lembra exame, consultório, lugar onde as coisas são decididas sem cerimônia. O juiz Heitor Salomão ajustou os óculos e olhou para Fábio Cavalcante. O senhor reconhece ter dado essa instrução ao trabalhador? Fábio endireitou a gravata. Levou um segundo a mais do que o necessário antes de responder. Reconheço que dei uma orientação de gestão. É diferente de uma ordem formal, não está registrada em contrato, não tem valor normativo. Era uma forma de organizar o fluxo de comunicação, nada mais. Rafael Neto, sentado ao lado de Marcos, anotou alguma coisa no bloco sem comentar. Tinha a postura de quem escuta sem pressa porque sabe que vai falar depois. Ana Clara Drummond se levantou antes que o juiz pudesse responder. Com a devida licença, Excelência. A defesa tem razão nesse ponto específico. A instrução não foi formalizada no contrato de trabalho, portanto, não pode ser invocada como excludente de responsabilidade pelo reclamado. Era uma frase elegante, cirúrgica. O tipo de argumento que fecha uma porta antes que o adversário perceba que ela estava aberta. Heitor Salomão fez uma anotação longa. O barulho da caneta sobre o papel era o único som na sala. Rafael esperou o juiz terminar. Então se levantou com calma. Excelência, com licença, gostaria de apresentar a segunda prova. Ele entregou um documento para o oficial de sala, que o levou ao juiz. São os registros de chamadas do celular do reclamante, com os metadados completos. Na tarde de 17 de setembro de 2023, Marcos Aurélio Fonseca tentou contato com o número registrado em nome de Fábio Cavalcante por 2 vezes. A primeira tentativa foi às 15h11. A segunda, às 15h43. Nenhuma foi atendida. O juiz examinou a folha. Passou o dedo pelas colunas de dados, levantou os olhos brevemente na direção de Fábio, depois voltou ao papel. Continua, doutor. A terceira prova, Excelência. Rafael entregou outro envelope.
E-mail enviado por Marcos Fonseca à secretaria do Dr. Fábio em agosto de 2023, relatando piora no quadro clínico do Sr. Renato Cavalcante e solicitando orientações sobre ajuste de rotina e comunicação com a médica responsável. O juiz abriu o envelope, leu em silêncio. E a resposta? A quarta prova, excelência. Rafael colocou mais uma folha sobre a mesa. Resposta automática do assistente do Dr. Fábio, datada de 8 de agosto de 2023. Cito: o Dr. Fábio Cavalcante está em viagem de negócios até o dia 15 de agosto. Assuntos urgentes devem ser encaminhados à secretaria pelo e-mail institucional. Fim da citação. O e-mail de Marcos foi enviado exatamente para esse endereço. Ana Clara parou de escrever. Foi uma coisa pequena. O bloco ficou aberto, a caneta encostada na borda, e ela simplesmente não escreveu mais nada. Mas na sala silenciosa, essa pausa foi audível do mesmo jeito que o barulho de um passo em corredor vazio. Fábio olhou para o pulso esquerdo, tocou a borda do relógio com 2 dedos, não olhou a hora. O juiz reorganizou as 4 provas em sequência, na frente dele, como cartas de baralho colocadas em ordem. Tomou mais uma nota longa. Doutor Rafael, o senhor tem mais provas a apresentar? Sim, excelência. Rafael Neto virou levemente em direção ao juiz, e havia no canto da boca algo que não era exatamente um sorriso, era o relaxamento de quem chegou ao ponto que esperava alcançar desde o início. Gostaria de chamar a doutora Patrícia Yuen como testemunha. O nome pousou na sala como uma pedra, em água parada. Fábio girou o pescoço na direção de Ana Clara. Eram 30 centímetros de distância entre as cadeiras deles, e o que ele disse ficou nesse espaço, palavras comprimidas, quase sem movimento de lábios. Ana Clara respondeu da mesma forma, não desviou o olhar da frente, apenas respondeu, e então, Fábio bateu a palma da mão sobre a mesa. Não foi um golpe, foi leve, controlado, a mão de um homem acostumado a controlar até a própria raiva, mas o som bateu seco no mogno da mesa, e a recepcionista do lado de fora do vidro levantou a cabeça. Marcos, sentado quieto com o caderno sobre o colo, olhou para a porta lateral da sala. Daqui a pouco, ela ia se abrir. E do outro lado estava a médica que acompanhou cada semana dos últimos 6 meses de vida de Renato Cavalcante, que tinha prontuários, pareceres e uma memória clínica que nenhum advogado no mundo conseguia desconstruir em 40 minutos de audiência. A porta lateral da sala abriu com um clique suave. Doutora Patrícia Yuen entrou sem ser chamada, e era exatamente o tipo de pessoa que não precisava ser chamada para nada. 47 anos, jaleco branco sobre uma blusa escura, cabelos presos com um grampo simples que ela provavelmente colocou enquanto descia do carro. Sob o braço esquerdo, uma pilha de prontuários físicos encadernados com elástico laranja. O juiz reitor Salomão ergueu os olhos das anotações. Não foi um olhar de verificação, foi de reconhecimento, o tipo que um juiz experiente reserva para testemunhas que chegam sabendo exatamente por que estão ali. Ela se sentou, acomodou os prontuários sobre a mesa à sua frente e esperou. Nenhuma palavra a mais. O cheiro de papel impresso misturou-se ao ar-condicionado da sala. Marcos percebeu isso sem querer. O cheiro de coisa registrada, coisa que existe no mundo físico e não some quando alguém desliga um celular. O juiz ajustou o microfone. A senhora é doutora Patrícia Yuen, médica geriátrica responsável pelo acompanhamento clínico de Renato Cavalcante entre março e setembro de 2023. Sou. A senhora pode descrever como era o protocolo de comunicação com o cuidador residente, Marcos Aurélio Fonseca? Doutora Patrícia não abriu os prontuários, respondeu de memória. Exemplar. Cada visita minha era documentada por ele antes que eu chegasse a assinar o prontuário. Cada alteração de quadro, por menor que fosse, estava registrada com hora, data e conduta adotada. Cada instrução que eu dava saía da mansão com uma assinatura de confirmação de recebimento. Ela pausou um segundo. Em 20 anos de geriatria, tive poucos cuidadores com esse nível de registro. Ana Clara se levantou devagar. Era uma advogada que não gostava de pausas longas. Pausas davam tempo demais para o juiz pensar. Doutora Patrícia, com todo respeito à sua avaliação, o fato é que o senhor Renato não foi levado a um hospital antes da deterioração crítica de setembro, certo? O paciente foi levado ao hospital assim que o SAMU chegou, dentro do tempo protocolar. Mas houve um atraso no acionamento. Não houve atraso. A voz de doutora Patrícia não subiu. Ficou plana como linha de ECG normal. O cuidador acionou o serviço de emergência dentro dos parâmetros que estabelecemos juntos no plano de cuidados. Ele agiu corretamente em todas as etapas. Ana Clara virou uma página do bloco de notas.
E o empregador foi notificado em tempo adequado? Doutora Patrícia pousou a mão sobre os prontuários, um gesto leve, quase como quem toca algo que sabe de cor. Isso, ela disse. Você deveria perguntar para o empregador. A sala ficou quieta de um jeito diferente do silêncio comum. Era o tipo de quietude que acontece quando todo mundo ouviu a mesma coisa e ninguém quer ser o primeiro a se mexer. O juiz Heitor Salomão fez uma anotação longa. A caneta deslizou pelo papel sem parar por quase 20 segundos. Marcos olhou para Fábio. Fábio estava olhando para o teto. Mesmo gesto do começo da audiência, cabeça levemente inclinada para trás, queixo levantado, mas agora tinha uma qualidade diferente naquilo. Não era desprezo, era cálculo. O rosto de um homem que está somando números que não estão fechando. Ana Clara ficou parada com o bloco de notas na mão por um segundo a mais do que deveria. Depois, sentou. O juiz dispensou a testemunha com um aceno. Doutora Patrícia se levantou, pegou os prontuários. Passou pela fileira onde Marcos estava sentado, sem parar, sem desviar o olhar para ele, sem qualquer sinal de que ia fazer o que fez. Ela colocou um envelope sobre a mesa à frente de Marcos, discretamente, com a mesma naturalidade de quem deixa uma caneta cair, e continuou caminhando até a saída. Marcos olhou para o envelope, papel creme, sem identificação na frente, colocou a mão sobre ele, não abriu. Ao lado dele, ele ouviu Ana Clara virar mais uma página do bloco, mais devagar agora, como quem busca algo que talvez não esteja mais lá. Marcos não abriu o envelope, guardou no bolso do jaleco, do lado esquerdo, perto do peito. Ia abrir quando o tempo fosse dele. Dentro da sala, Rafael Neto se levantou devagar, abotoou o paletó, um botão só, com calma de quem não tem pressa de nada. Excelência, ele disse. Peço permissão para apresentar a última prova. Não é de natureza trabalhista, mas é relevante para entender o contexto desta ação. Dr. Heitor Salomão ajustou os óculos. Continue. Rafael entregou ao escrivão uma pilha de folhas grampeadas, em 3 grupos. Cópias dos documentos da pasta verde de seu Renato Cavalcante, extratos da conta da FBC Consultoria Patrimonial, relatório do contador particular do Sr. Renato, e uma carta manuscrita do próprio patriarca nomeando Marcos Aurélio Fonseca, guardião, oficial das cópias, notariadas. Ana Clara já estava de pé antes de ele terminar a frase. Isso não é matéria desta vara. Concordo plenamente, disse Rafael. Por isso já encaminhamos cópias ao Ministério Público e à Receita Federal esta manhã. Apresento aqui apenas para contextualizar por que o Dr. Fábio Cavalcante tinha interesse específico em desqualificar meu cliente antes que qualquer investigação começasse. O escrivão aceitou as folhas. Fábio não se mexeu, mas a mandíbula dele fechou com uma tensão que dava para ver do outro lado da sala. Marcos pensou em setembro. 3 dias depois da morte de seu Renato, Fábio tinha entrado no quarto de serviço sem bater. Jogou um envelope branco sobre a cama arrumada. Suas coisas podem ficar até amanhã. Marcos pegou o envelope. Leu a carta toda. Depois, leu de novo. Abandono de função e omissão de informação crítica ao empregador. Dobrou a carta no meio, depois no 4. Colocou no bolso da calça. Foi até o armário. Tirou o caderno azul, tirou a pasta verde que seu Renato tinha colocado nas mãos dele com um aperto firme, numa tarde de agosto, com o oxigênio fazendo um barulho suave ao fundo. Tirou o envelope do cartório, fechado com lacre verde, colocou os 3 na mochila preta, por cima de uma muda de roupa e de um carregador de celular. Desceu com a mochila nas costas e uma sacola de supermercado com um par de tênis e os livros de farmacologia que eram dele desde o curso técnico. Dona Lourdes estava na porta da cozinha. Cheirava a café passado e a amaciante de roupa. Ela olhou para a sacola, olhou para ele, segurou a mão dele por 2 segundos, firme, seca, sem drama, e soltou. Marcos saiu pela porta de serviço. Não olhou para trás, porque não precisava. Já tinha visto tudo o que precisava ver. De volta ao presente, o juiz Heitor Salomão estava olhando para as folhas. Folheou devagar. Parou numa página. Folheou de novo. Doutor Rafael, ele disse. O senhor tem ciência de que este material pode ser objeto de sigilo fiscal? Tenho. As instâncias competentes foram comunicadas. Peço apenas que conste em ata que o material existia e que foi preservado pelo reclamante desde agosto do ano anterior. Vai constar. Ana Clara ficou de pé por mais alguns segundos, com a caneta na mão, sem anotar nada. Depois sentou. Fábio se inclinou para ela e disse alguma coisa baixinho. Ela não respondeu. O juiz tirou os óculos, esfregou a testa com 2 dedos, devagar. Vou para a deliberação. Levantou. A escrevente levantou.
O escrivão levantou, a sala toda se levantou, e Fábio Cavalcanti ficou sentado por um segundo a mais, um segundo longo, de quem ainda está tentando entender quando exatamente o chão cedeu. O acórdão saiu 18 dias depois. Justa causa indeferida, verbas rescisórias integrais, multa de 40% sobre o fundo de garantia, mais indenização por dano moral. No total, pouco mais de R$92.000, menos de 100 mil, R$1 abaixo do que Fábio tinha declarado, naquela tarde de março, como o único valor que justificaria uma ligação. Na semana seguinte, o Ministério Público abriu inquérito sobre a FBC, Consultoria Patrimonial. Marcos soube disso numa mensagem de texto, num domingo à tarde, enquanto dobrava lençóis no apartamento da Vila Madalena. Leu a mensagem, colocou o celular sobre a cama, continuou dobrando o lençol. Tem coisas que a gente anota, porque sabe que vai precisar. Tem coisas que a gente faz, porque é certo, mesmo quando ninguém está vendo. E tem ordens que, quando seguidas à risca, dizem mais sobre quem as deu do que sobre quem as obedeceu.